Olá, sejam bem-vindos. Essa é a nossa sexta videoaula e o nosso tema de hoje é o aviso prévio. Para falar sobre o aviso prévio, a gente começa com uma pequena observação do que diz o texto da Constituição de 88. Diz o artigo 7º, inciso 21, que é direito dos trabalhadores urbanos e rurais, assim como dos empregados domésticos, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. São titulares, portanto, do direito de aviso os trabalhadores urbanos, rurais e também os empregados domésticos. É bom que fique claro que o aviso prévio é um instituto criado para os contratos por prazo indeterminado. Já que as partes não sabem ao certo quando o contrato chegará ao fim, é atribuído pelo direito do trabalho à figura jurídica do aviso prévio o papel de comunicar ao outro contratante a minha intenção de rescindir o contrato. Entretanto, apesar de criado para os contratos por prazo indeterminado, existe uma súmula do TST, que é a súmula de número 153, que chama a atenção dos senhores para também a utilização do aviso prévio nos contratos por prazo determinado. Diz o artigo 481 da CLT que mesmo nos contratos por prazo determinado, é lícito que as partes estipulem uma cláusula chamada de cláusula assecuratória. Através dessa cláusula, é lícito a ambos os contratantes em um contrato por prazo determinado rompê-lo antes de expirado o prazo. E se isso acontecer, ou seja, se uma das partes desejar rescindir esse contrato antes do prazo, conforme a súmula 153, aplicável não apenas ao contrato de experiência, como a todos os contratos por prazo determinado, será devido o aviso prévio. Portanto, aviso prévio criado para os contratos por prazo indeterminado, mas aplicável também aos contratos por prazo determinado que contiverem a chamada cláusula assecuratória. Além disso, da narrativa do que diz o artigo 7º, inciso 21, os senhores perceberam que diz a Constituição que é direito dos empregados aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias. Ocorre que não existe lei que regulamente o chamado direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, de forma que hoje, no Brasil, é dado aos empregados, qualquer que seja a sua categoria, o direito a um aviso prévio de apenas 30 dias corridos. Portanto, enquanto não houver a lei que regulamenta, permanecemos com os 30 dias e, portanto, não se fala tecnicamente em aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. É sabido ainda que existem duas modalidades ou duas espécies de aviso prévio. Dizemos que temos aviso prévio trabalhado quando o empregado efetivamente cumpre o tempo. E temos também o chamado aviso prévio indenizado, aquele que acontece quando o empregado não presta o serviço, embora receba por ele como se de trabalho fosse. Além das duas categorias, os empregadores acabaram por criar uma figura jurídica prevista pela OJ de número 14 do TST, chamada de aviso prévio cumprido em casa. A pretexto de fazer um favor para o empregado, diz o empregador que o aviso será trabalhado. Entretanto, diz que o empregado pode ficar em casa e retornar apenas para o recebimento das suas verbas rescisórias. Segundo a OJ citada, o TST considera essa modalidade de aviso como aviso indenizado e, portanto, seguindo o que diz o artigo 477, o prazo para pagamento da verba rescisória se dá em até 10 dias contados da notificação da dispensa e não, como gostariam os empregadores, no primeiro dia útil contado do término do prazo do aviso. Bom, fato é que seja o aviso trabalhado ou indenizado, ele integra o contrato de trabalho para todos os efeitos legais. Trata-se até mesmo de um mantra do direito do trabalho, dizer que o aviso prévio é tempo de serviço e integra o contrato para todos os efeitos legais. E diante disso, os senhores encontram duas OJs que são bem interessantes e que tratam desse assunto. São as OJs de número 82 e a OJ de número 83. O que elas dizem? A primeira delas vai dizer que a data da baixa da carteira de trabalho do empregado deve coincidir com o último dia do aviso, seja o aviso trabalhado ou indenizado. Portanto, a data que constará da carteira de trabalho será a da projeção do aviso
ainda que o empregado não cumpra aquele tempo como de trabalho. O mesmo vamos aplicar, segundo a OJ 83, a chamada prescrição bienal. Os senhores sabem que, contado da extinção do contrato, é de 2 anos o prazo para que o empregado ingresse com uma ação trabalhista. Bom, esse prazo de 2 anos, afinal, conta de quando? Segundo a OJ, conta também do fim da projeção do aviso e, portanto, mesmo que o aviso seja indenizado, o empregado tem os 2 anos iniciados do fim da projeção do seu aviso prévio. Bom, além disso, é importante que os senhores saibam que, ao contrário do que muita gente pensa, o aviso prévio é um direito absolutamente informal. Ele pode ser dado tanto de forma verbal quanto de forma escrita. É claro que aconselha-se que ele seja feito de forma escrita, de modo a possibilitar uma comprovação no futuro na Justiça do Trabalho, mas não é da essência e nem requisito para a validade do ato que ele seja necessariamente dado pela forma escrita. Portanto, posso ter aviso prévio também verbal. Agora, será que o aviso prévio poderia ser tácito? Os autores entendem que não, né? Já que ficaria bem difícil que o empregado compreendesse nas entrelinhas que estaria sendo mandado embora pelo empregador. Portanto, a informalidade tem limite, o ato tem que ser expresso e, portanto, aceito tanto na modalidade verbal quanto na modalidade escrita. Além disso, é interessante destacar que o aviso prévio é um direito chamado potestativo. O que significa dizer que o aviso prévio é um direito potestativo? Significa que a parte que resolver dar aviso prévio ao outro contratante não depende de sua aceitação ou de sua concordância para que o ato produza efeito. Significa, portanto, que é absolutamente incorreta, né, o que a gente vê, ou incorreto, o que a gente vê aí na televisão, as pessoas dizendo, eu vou pedir demissão, ou o empregador diz, eu não vou aceitar. Enfim, não se fala em pedir, e sim em comunicar, já que é ato que independe da anuência da outra parte. Agora, ainda a título de observações gerais sobre o aviso, é interessante destacar que o aviso prévio é absolutamente incompatível com as figuras de suspensão e interrupção do contrato que tratamos em outros momentos nas nossas aulas. Isso quer dizer que durante as férias, por exemplo, ou num repouso semanal remunerado, ou até mesmo quando o empregado encontra-se afastado pelo INSS, é absolutamente inviável a dação do aviso prévio. Eu tenho que aguardar que o empregado retorne ao serviço para que, vigente plenamente o contrato, o empregador ou até mesmo o empregado possam dar aviso prévio. Existe uma exceção que merece registro. Ela é encontrada no artigo 476-A da CLT, conhecida como suspensão negociada do contrato. Inovação trazida por Fernando Henrique, diz o artigo 476 que o empregado pode ser dispensado durante a suspensão do contrato. E, portanto, em verdadeira anomalia, em uma situação como essa, ele teria direito, sim, à figura jurídica do aviso prévio. Bom, conforme o artigo 489 da CLT, é importante perceber que se a dação do aviso é direito potestativo, como vimos, o arrependimento, ao contrário, depende da anuência do outro. Significa dizer, portanto, que se eu me demito e resolvo mudar de ideia, voltar atrás e quero permanecer no meu emprego, o meu arrependimento só produz efeito se a outra parte aceitar a minha reconsideração. E diante disso, nós teríamos indicado pelo próprio texto da CLT 2 formas de verificar a aceitação desse arrependimento. A primeira é a aceitação expressa, é dizer para o empregado, tudo bem, pode ficar, ou até mesmo o empregador dizer para o empregado, você quer ficar, eu mudei de ideia, e ele dizer, eu concordo. Então, ela não precisa ser escrita, ela basta expressa. Agora, nós temos também uma forma tácita. E como funcionaria essa forma tácita? Os senhores vão encontrar isso no 489. Basta que o empregado continue trabalhando após o 30º dia do aviso, para que a gente tenha esse aviso como se ele nunca tivesse acontecido. Aliás, se os empregados soubessem disso, talvez estivessem por aí utilizando, né, dessa forma de alongar o contrato. Já que se forem dispensados e trabalharem no dia 31, o empregador que desejar dispensá-los deveria dar a eles um novo aviso prévio. Bom, além disso, é importante destacar uma figura jurídica que a gente conhece como as reduções legais no período de aviso. Bom, inicialmente, destacamos que o que trata o artigo 488 é exclusivamente aplicável às situações em que o empregado é dispensado pelo empregador. Sendo o empregado dispensado pelo empregador,
diz o artigo 488 que a ele incumbem duas possibilidades. Ele pode optar por trabalhar com uma redução de 2 horas durante toda a jornada ou com uma redução de 7 dias corridos. Muito comum que a gente ouça por aí o mito de que são os últimos 7 dias. Vejam os senhores que diz o 488, uma redução de 7 dias. Podem ser os primeiros 7, 7 no meio, 7 no fim, enfim, irrelevante. Portanto, ou eu reduzo 2 horas ou eu folgo por 7 dias corridos. Mas acontece que os empregadores, além de muitas vezes fazerem a escolha pelo empregado, acabam por exigir do empregado o trabalho durante esse período. Se o empregado trabalha durante o período que visou reduzir na forma do artigo 488, o que aconteceria? Muita gente imagina que o empregado receberia como horas extras aquele período trabalhado. Entretanto, se os senhores verificarem a súmula 230 do TST, vão perceber que diz o TST que é considerada inválida a substituição do período que se reduz pelo pagamento das horas. E qual seria, portanto, a consequência disso? O empregado, se trabalhar durante esse período, fará jus a novo aviso prévio, que fatalmente será indenizado uma vez que obtido na Justiça do Trabalho. Frise-se ainda que essas reduções, segundo a doutrina, são concedidas pela lei para que o empregado tenha tempo hábil, ainda durante o aviso, para conseguir um novo emprego e, com isso, minimizar um pouco as perdas que sofreria em razão da sua dispensa.